comecei a pensar um pouco sobre a nossa cultura e a nossa sociedade, e me veio muito a ideia da palavra amor, que é uma palavra que a gente escuta o tempo todo, em todos os contextos, em redes sociais, em todos os lugares, mas infelizmente essa é uma palavra que cada vez mais a gente sente que ela está desgastada. Parece que quanto mais a gente vê sobre amor, escuta sobre amor, mais o amor parece estar desgastado. E dentro desse tema eu me lembrei de uma história, ela não é muito curta, mas eu acho que ela é muito interessante, de um livro que eu gosto muito chamado Os Irmãos Karamazov, que é de um autor russo chamado Dostoiévski. E só para vocês entenderem, o Dostoiévski ele é considerado um dos maiores escritores do século XX. Ele é um russo, então ele é um cristão ortodoxo, então a raiz cristã está muito nos escritos dele, e Os Irmãos Karamazov é a minha história favorita. E dentro dessa história, eu não vou entrar em muitos detalhes porque ela é uma história longa, mas dentro dela a gente é apresentado por um personagem que ele é um monge chamado Zósimo. E o que a gente precisa saber sobre ele é que ele é uma pessoa muito importante na história. Ele é um monge piedoso genuinamente. Ele mora num mosteiro junto com outros monges e as pessoas vão até ele para ouvir sabedoria, ser curado e várias coisas nesse sentido. E uma mulher vai encontrar o Zósimo para pedir conselhos para ele. E eles estão conversando na história e ela fala para ele que ela não consegue acreditar na vida após a morte. Que a ideia da vida após a morte, não só ela não acredita, como ela até assusta. E o Zósimo, ele fala uma coisa muito interessante, de que se a gente quer aprender a acreditar na vida após a morte, a gente deveria passar pela experiência do amor ativo. E aí ele começa a falar para ela que esse amor ativo, se ela se esforçasse para amar o próximo com um amor intenso, que na medida que ela progredisse nesse amor, ela começaria a progredir na compreensão da vida eterna. E aí ela dá uma resposta muito interessante, ela fala assim: veja, eu amo tanto a humanidade que, acredite, às vezes penso em abandonar tudo que tenho, deixar Lisa, que é a filha dela, e tornar-me uma enfermeira. Fecho os olhos, imagino, sonho. Nesses momentos, sinto em mim uma força invencível. Nenhuma ferida, nenhuma chaga me daria medo. Eu as curaria e as lavaria com as minhas próprias mãos. Eu cuidaria desses sofredores, estaria pronta a beijar os seus ferimentos. E essa parece uma resposta muito piedosa, muito bonita. Só que o Zósimo, ele começa a conversar com ela e ele pergunta para ela: tudo bem, mas será que você realmente vai fazer isso? E a resposta dela é muito interessante, porque ela fala que ela não sabe por quanto tempo ela conseguiria aguentar a amar dessa maneira, especialmente se as pessoas que ela quisesse curar tratassem ela de maneira indigna, se eles não devolvessem esse amor para ela, se eles fossem ingratos. E aí ela começa a falar que a ingratidão esfriaria o amor dela, que ela poderia até cuidar dessas pessoas, mas ela queria um salário, o amor deles. Ela os amaria se ele os amasse de volta. E aí o monge, ele conta uma história para ela. Ele fala assim: é exatamente o que me dizia há muito tempo o médico de meus amigos, um homem maduro e inteligente. Ele se exprimia tão sinceramente quanto a senhora, embora brincando, mas com tristeza. Amo, ele me dizia, a humanidade. Mas, para minha surpresa, quanto mais eu amo a humanidade em geral, menos eu amo as pessoas como indivíduos. Mais de uma vez, sonhei ardentemente em servir a humanidade e talvez até subisse ao Calvário por meus semelhantes, se fosse preciso. Enquanto não consigo viver com ninguém por mais de 2 dias no mesmo quarto, sei por experiência própria. Quando vejo alguém perto de mim, sua personalidade oprime o meu amor próprio e incomoda a minha liberdade. Em 24 horas, posso chegar a sentir antipatia pelas melhores pessoas. Por uma, porque passa muito tempo comendo. Por outra, porque está resfriada e espirra sem parar. Assim que entro em contato com os homens, torno-me inimigo deles. Em compensação, invariavelmente, quanto mais detesto as pessoas em particular, mais ardo de amor pela humanidade. E um pouco mais para frente, ele vai explicar para a gente 2 conceitos. Um é o amor ativo e o outro é o amor imaginativo. E ele fala assim: o amor imaginativo tem sede de realização imediata e de atenção geral. Leva até a dar a própria vida, desde que isso não dure muito tempo.
contanto que tudo acabe logo, como no teatro, onde todo mundo vê, aplaude e elogia. O amor ativo é o trabalho e o domínio de si mesmo. E pensando um pouco sobre essa ideia de amor, tem uma ideia muito comum que as pessoas chamam da lei de ouro, ou a ética da reciprocidade, quando as pessoas falam que eles tentam resumir o segundo grande mandamento dizendo assim, olha, você tem que tratar o outro como você quer ser tratado. O grande problema dessa ideia é que esse não é o segundo mandamento. Essa é uma maneira individualista de pensar no segundo mandamento. Quando a gente pensa em amar o próximo como a nós mesmos, a gente não está falando sobre uma ética de reciprocidade, de gentileza. Quando a gente pensa no amor ao próximo, é pensar que nós somos imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós temos o dever de tratar as pessoas como Deus deu dignidade para elas. Esse é o segundo mandamento. É muito interessante porque quando a gente fala tratar o outro como eu quero ser tratado, parece muito bonito, mas isso é muito individualista. Isso é pouco profundo. E se eu tratar as pessoas mal e elas me tratarem mal, tá tudo bem? Esse não é o segundo mandamento. Amar o próximo como a nós mesmos é reconhecer que existe um Criador e que criou o ser humano à imagem e semelhança dele. O que me chama a atenção na história do Dostoiévski é que, se a gente parar para pensar, a gente não sabe amar esse amor ativo que ele fala. Normalmente, a gente quer que o nosso amor ele seja reconhecido. A gente tem muita dificuldade em amar de verdade as pessoas. É muito fácil falar de amor em rede social. É muito fácil amar as pessoas que nós estamos perto da gente, que pensam igual a gente. Mas o segundo mandamento ele é muito profundo. Ele é muito mais profundo do que isso. Amar o próximo é amar aquela pessoa que é completamente diferente de mim. Mas isso vai ainda além. Amar o próximo é amar a pior pessoa que você pode conhecer. Amar o próximo é amar aquele que dá até, às vezes, uma pontinha de raiva dentro da gente. Quando a gente vai para Mateus 5, dos versos 44 ao 48, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amar o próximo é saber que você tem grande chance de ser ferido por ele. Amar o próximo é se colocar num lugar de vulnerabilidade. Mas essa não é uma posição ingênua. Às vezes a gente pensa que amar o próximo é achar que todo mundo é muito bonzinho e ninguém nunca vai me machucar. Mas amar o próximo é o contrário, é um ato de coragem. Eu sei que eu posso ser machucado, mas mesmo assim eu te amo. Eu sei que você quer o meu mal, mas mesmo assim eu não vou devolver com a mesma moeda. É oferecer amor a quem, aos nossos olhos, não merece esse amor. Exatamente porque a gente não merecia esse amor. Se nós temos graça, se nós temos perdão, não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é um Deus gracioso. E é por isso que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Porque se Deus, que criou o universo, me amou, esse amor ele tem que refletir nas outras pessoas. Negar o amor ao próximo é não entregar aquilo que nos foi entregue. Se nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, não tem como nós não amarmos o próximo. E para terminar, a gente pode inverter um pouco a lógica do Zósimo. Se ele vai dizer que quanto mais a gente ama ativamente, mais a gente acredita na vida eterna, então, se a gente não ama as pessoas verdadeiramente, talvez a gente não acredite na vida eterna tanto assim. Então, para o nosso sermão pocket, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, de como a gente tem lidado com as pessoas ao nosso redor. Porque o mundo precisa de um amor, mas um amor ativo. Amém?